Existiu no Brasil um grupo que habitava na Serra da Barriga, hoje Alagoas, por volta de 1605, e que a simples menção do seu nome e de seus líderes causam polêmicas na política hoje, em 2020, 400 anos depois. É claro que eu estou falando dos Mocambos e do Quilombo de Palmares e seus líderes. Hoje vamos conversar sobre a história e a memória desse ajuntamento. Para ouvir sobre isso, fica comigo que eu sou Victor Alexandre e começa agora mais um História em Fontes. Galera, antes de começar, eu quero lembrar você que já está disponível o estudo dirigido para você que é professor e quer usar este podcast com seus alunos. Se você é um aluno, um estudante, manda esse material para o seu professor que vocês poderão estudar história usando podcasts. Tem um link aqui na descrição do episódio ou é só acessar historiaemfontes.com.br. Pessoal, no programa de hoje, vamos estudar um pouco sobre o que foi o Quilombo de Palmares e quais foram as suas implicações na história e na memória. Se você não sabe a diferença entre esses dois conceitos, eu te convido a voltar lá no episódio número 2, onde conversamos especificamente sobre isso. O episódio chama Aprendendo sobre Memória com Samba. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre Palmares é que temos fontes limitadas. Para esse estudo, nós temos duas categorias de fontes. As fontes literárias ou documentais, que são as cartas, decretos, relatos, e a segunda categoria, que são as fontes materiais, ou também as fontes arqueológicas. Bom, uma breve caracterização sobre essas fontes. Nós não temos fontes documentais produzidas dentro dos quilombos, ou seja, tudo que tem escrito a respeito de Palmares é a visão de quem está de fora. Guarda essa informação, beleza? As fontes que temos dentro dos quilombos são as fontes materiais. Através do trabalho de arqueólogos, foi possível aprender como os quilombolas ocupavam o território e através de alguns artefatos deu para perceber a influência africana e também indígena. Antes da gente começar então a falar sobre a história do Quilombo de Palmares, é importante você reter essas duas informações sobre as fontes, ok? Vamos ao que a história conta. Bom, para isso eu usei um livro que chama Palmares, Ontem e Hoje, do autor Pedro Paulo Funari, para fazer esse resumão, beleza? Vamos lá. Os portugueses avançaram pela costa africana lá pelo início do século XV, tomando uma região muito importante no norte da África em 1415. Nos anos seguintes, eles continuaram a exploração do continente e das ilhas próximas, com o início da plantação da cana-de-açúcar e do uso da mão de obra escrava africana. Quando eles chegaram aqui no continente americano, já tinham em mente que a exploração seria nos mesmos moldes que acontecia na África. E logo eles tentaram plantar a cana-de-açúcar aqui na região sudeste, ali em São Vicente para ser mais exato. Mas não deu muito certo. Eles conseguiram resultados melhores numa região mais ao norte, ali entre Salvador e Recife, principalmente a partir de 1570, quando começaram a surgir as fazendas, que se utilizavam tanto do que eles chamavam de negros da terra, que eram os indígenas, como os escravizados vindos da África. No começo do século XVII, a gente tem as primeiras referências nos documentos a respeito de escravos fugidos que formaram uma comunidade na área dos Palmares, na região serrana, ali mais ou menos 60 quilômetros da costa do atual estado de Alagoas. Isso foi mais ou menos 1605.
Palmares recebeu esse nome porque ocupava uma extensa região de Palmeiras e na época fazia parte da capitania de Pernambuco. Para você ter noção do tamanho, esse território chegou a ter uma área de 27 mil quilômetros quadrados. Já em 1612, Palmares ganhou grande fama, porque ali estava se tornando um local onde os escravos fugidos encontravam refúgio. Ainda nesse ano, 1612, os próprios portugueses mandaram uma expedição punitiva, mas também não deu muito certo. Esse agrupamento cresceu ano após ano. Em 1640, os holandeses viam Palmares como um sério perigo, porque as fugas dos escravizados prejudicavam os engenhos do Nordeste. E por isso mandaram Bartolomeu Lintz para obter informações sobre o quilombo. E ele descreveu assim, Bartolomeu, abre aspas, composto de 2 grandes assentamentos, uma aldeia grande na Serra da Barriga e uma menor à margem da esquerda do rio Gurungumba, fecha aspas. 4 anos depois, um outro homem foi enviado pelos holandeses para atacar esse território. O nome dele era Rodolfo Baro. Ele liderava uma força holandesa no ataque a Palmares e ele disse que viviam lá mais ou menos 6 mil pessoas. E Rodolfo ele disse que conseguiu sequestrar alguns, matou 100 pessoas e dentre as pessoas que ele sequestrou tinham indígenas e até crianças mulatas. Um ano depois, 1645, Jungers Rembrandt atacou Palmares e ele disse que esse território já era composto por 9 aldeias. É interessante esses relatos holandeses porque a gente consegue ver através dessas falas como ano após ano os quilombos foram crescendo, os quilombos foram ganhando mais e mais moradores. Quando os portugueses conseguiram expulsar os holandeses em 1654, os próprios portugueses começaram a atacar o quilombo em expedições modestas e sem muito resultado também. Em 1667, os quilombolas começaram a atacar fazendas para conseguir armas, libertar escravos e vingar-se dos senhores e dos feitores. Em 1670, o governador de Pernambuco denunciou aqueles colonos que estavam repassando, entregando armas de fogo para os habitantes de Palmares. O governador falava que isso era um desrespeito a Deus e às leis. Os ataques a Palmares não pararam e em 1675, na campanha de Manuel Lopes, Zumbi se destacava como um líder dos rebeldes. Mas o governante de Palmares era o seu tio Gangazumba. Pessoal, só um parênteses aqui. Nos documentos que se tem sobre Palmares, não dá para concluir que Zumbi era uma pessoa, ou se era um cargo dentro da hierarquia. Ao longo dos quase 100 anos de Palmares, poderiam ter existido mais de um Zumbi, beleza? Bom, retomando. Em 1677, conforme alguns documentos dizem, Palmares compreendia mais de 60 léguas e 10 aldeias. Em 78, Fernão Carrilho capturou 2 dos filhos de Gangazumba. Em Recife, embaixadores do Quilombo e as autoridades locais escreveram um tratado de paz. Mas Zumbi não confiava que esse tratado seria cumprido, então ele revoltou-se, matou seu tio e proclamou-se líder de Palmares. Os ataques portugueses ficaram cada vez mais fortes dali para frente, mas também sem sucesso. Eles não conseguiam avançar, entrar e nem destruir Palmares. Em 1687, o governo e os senhores de engenho contrataram o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para tentar destruir Palmares. Em 1692, eles cercaram e atacaram o quilombo com o objetivo de matar todos os seus membros. Liderados por Zumbi, os quilombolas defenderam seus territórios e os bandeirantes foram derrotados. Foi só em 94 que o paulista,
à frente de sua tropa, conseguiu em fevereiro destruir o quilombo. Nesse ataque, ele contou com a ajuda de 6.000 homens enviados pelo governo. O quilombo ele conseguiu resistir por mais ou menos um mês antes de ser completamente destruído. Zumbi consegue escapar, mas ele foi preso e morto em novembro de 1695. Zumbi foi morto e teve a sua cabeça exposta em praça pública. O Quilombo de Palmares existiu por quase 100 anos e se tornou um símbolo da luta dos escravos pela sua liberdade e também um símbolo de resistência, porque muitas vezes, diversas vezes, os bandeirantes, os colonos, tentaram invadir Palmares e simplesmente não conseguiram. Lembra que eu falei lá no começo do programa que a gente tem dois tipos de fontes para estudar Palmares? As fontes documentais e as fontes materiais? Então, esse dado é importantíssimo porque as fontes documentais não foram produzidas dentro dos quilombos. Ou seja, toda fonte ou documento que se tem é produzida por fora, de fora. Foram produzidas pelos portugueses, holandeses, governadores ou líderes locais. Então, nessa história, o que temos é a visão do colono sobre o seu inimigo. Não temos nenhum documento escrito pelos próprios quilombolas. E quando falamos sobre memória, estamos investigando a narrativa que se conta sobre a história. Por exemplo, você sabe muito bem que no século XVII não existia nenhum iPhone, nenhum Galaxy Note aqui no Brasil para tirar aquela foto bacana. Bom, claro que eu estou brincando, mas o ponto é, não se tinha nenhuma foto dos quilombolas. A imagem que nós temos hoje são de gravuras feitas por aqueles que viram ou ouviram falar daqueles que viram os quilombolas. Mas Vitão, o que isso tem a ver com memória? Gente, os quilombolas e o próprio Zumbi foram retratados pelos seus inimigos de várias maneiras. Algumas vezes em cartas que falavam que eles eram negros fracos, mas essas cartas tinham o intuito de não apavorar quem morava ali na região próxima ao quilombo. Mas outras vezes os quilombolas eram descritos como ferozes e selvagens. Mas aí também você pode perceber que essa descrição foi feita para exaltar a própria vitória dos bandeirantes. Você percebe como a memória busca validar uma narrativa? Ainda sobre essas representações, eu vou deixar aqui linkado na descrição do episódio algumas imagens e gravuras retratando o Zumbi. Nessas imagens, você vai perceber que em nenhuma delas ele é igual. Tem uma imagem feita em 1927, que você vê ele com roupa simples, com olhar para o horizonte, dando uma seriedade a ele. Tem uma gravura que o Zumbi está com um semblante mais sério, mais experiente, mais velho, talvez querendo passar a imagem de um líder sábio. Nos anos 90, fizeram também imagem de Zumbi guerreiro, cheio de músculos, levantando lanças e por aí vai. Então, a gente consegue ver como a imagem do próprio Zumbi foi retratada de várias formas, tanto para exaltar a sua imagem, quanto para rebaixar a sua imagem. E como anda a memória sobre Palmares no Brasil hoje? Eita Brasil, vamos lá, né? Tem que falar, vamos lá. Nos últimos anos, o Quilombo dos Palmares e a figura de Zumbi sempre são lembradas ali geralmente no dia 20 de novembro, a data comemorada o Dia da Consciência Negra. Em 2009, um jornalista chamado Leandro Narlock lançou um livro chamado Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Gente, esse jornalista ele é responsável por diversas meia-verdades e erros factuais no que se refere à história. Mas hoje a gente vai focar só em Palmares, tá bom? Num trecho do seu livro, Narlock diz o seguinte, abre aspas, Zumbi, o maior herói negro do Brasil, o homem em cuja data de morte se comemora em muitas cidades do país, o Dia da Consciência Negra, mandava capturar os escravos de fazendas vizinhas para que eles trabalhassem forçados no Quilombo dos Palmares.
Também sequestrava mulheres, raras nas primeiras décadas do Brasil, e executava aqueles que quisessem fugir do quilombo. Fecha aspas. A partir da publicação do seu livro, foi muito comum circular nas redes sociais, na internet, no YouTube, como se fosse uma verdade absoluta, um fato escondido pelos historiadores malvados, os professores, a ideia de que havia escravidão em Palmares e que o próprio Zumbi tinha escravos. Você lembra lá no começo quando falamos que as poucas fontes, essas fontes nos contam pouquíssimo sobre a vida dentro do quilombo? E qual foi a fonte documental que Narlock usou para basear sua afirmação? Nenhuma. Não tem. Não existe fonte documental que baseia essa afirmação do jornalista Leandro Narlock, que ele fala como se fosse uma certeza claríssima, mas os documentos não apresentam isso. E tudo que um pesquisador de verdade afirma deve estar amparado por fonte documental. Isso é um dos métodos mais básicos, mais primários da pesquisa histórica. E o problema desse tipo de narrativa é que ele vem para invalidar políticas sociais. A lógica funciona assim, quer ver? Ó? Um livro, sem fontes, afirma que Zumbi tinha escravos. Logo, Zumbi não pode ser um símbolo válido para o movimento negro. Logo, o Dia da Consciência Negra não deveria existir. Logo, as reivindicações dos movimentos negros não têm validade. Logo, as cotas raciais em universidades têm que acabar. Eu fui bem superficial nesse exemplo, mas é só para te mostrar como a memória histórica pode ser usada também para invalidar conquistas sociais. Ainda na esteira desse movimento, no ano passado tivemos toda a polêmica envolvendo o recém-nomeado presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, dizendo que em sua gestão da fundação, o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, não seria mais valorizado. A Fundação Palmares ela foi criada como instituição pública voltada para a promoção e preservação dos valores culturais, históricos, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. Mas, na prática, o senhor Sérgio Camargo tem tentado descredibilizar a figura que dá nome ao Instituto. Como parte da pesquisa para esse episódio, eu entrei no site da Fundação, eu li alguns artigos publicados lá, e, gente, olha, a coisa é triste. O último artigo que está lá, ele se baseia na citação que eu falei de Leandro Narlock, ele parte dessa ideia e ele cita várias teorias conspiratórias. É um texto sem pé nem cabeça. Assim, é muito triste que uma fundação pública governamental esteja desse jeito. Como eu disse no primeiro episódio, questionar uma memória é saudável. Porém, é preciso usar as ferramentas corretas para isso. Fazer afirmações sem fontes não é a maneira certa de sustentar uma posição. E, infelizmente, esse tem sido o cenário em que a memória do Quilombo dos Palmares está sendo disputada. Bom, eu não quero encerrar esse episódio nessa vibe, mas eu queria falar que o Quilombo dos Palmares ele foi um acontecimento na história do nosso país muito importante. Além de simbolizar a luta dos escravos pela sua liberdade, através das fontes arqueológicas a gente consegue afirmar que lá também foi um espaço para os indígenas se refugiarem. Atualmente, Palmares e o próprio Zumbi personificam para muitas pessoas a luta dos negros e negras contra o racismo tão presente em nosso país. Se você ouviu o episódio número 8, você sabe que a libertação dos escravos se deu pelo esforço de centenas, milhares de pessoas e todas têm o seu lugar na história, seja por vias institucionais como José do Patrocínio, vias jurídicas como Luiz Gama e também pela luta física em confrontos com senhores de escravos como o Zumbi dos Palmares. As informações desse episódio
são fruto de uma de nossas aulas sobre história do Brasil em um curso de história de uma faculdade pública. O meu trabalho aqui é apenas compartilhar esse conteúdo com vocês. E como eu sempre digo, isso aqui é apenas uma introdução. Caso você queira, eu vou te indicar mais materiais para você pesquisar sobre esse tema, sobre Palmares, tudo bem? Bom, um dos livros que eu usei bastante para entender um pouco mais sobre a história e a memória dessa região foi o livro Palmares, Ontem e Hoje, escrito pelo Pedro Paulo Funari e Aline Vieira de Carvalho. Gente, é uma leitura bem introdutória, muito tranquila, um livrinho fininho, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link para você comprar, caso você queira. Se você gostou desse episódio, é muito importante que você assista um documentário no YouTube que chama Legado Negado, um documentário feito pelo canal Leitura Obriga História. Esse documentário é muito, muito bom. Ele foca em como o livro do Leandro Narlock traz erros factuais. E ele mostra isso ensinando como é o trabalho de um historiador e as fontes. Eu falei no meio do programa sobre as representações de zumbi, lembra? E teve um quadro, teve uma gravura que foi feita em 1927 pelo Antônio Parreiras. Esse autor foi muito importante. Eu vou deixar linkado aqui na Brasiliana Fotográfica um acervo só dele, tá bom? Então clica aqui, vão ter muitas fotos feitas por ele, muito interessantes e muito importantes também para a Primeira República do Brasil. Uma outra indicação que eu também não posso deixar de fazer para você é sobre uma HQ que se chama Cumbi, e escrito pelo Marcelo de Salete. Essa HQ ganhou prêmio, é muito interessante e é um romance gráfico, né, que retrata a luta dos escravos no período colonial brasileiro, tá bom? Eu vou deixar linkado para você também na descrição um PDF com diversas cartas sobre as autoridades falando sobre Palmares. E você vai ter uma noção do que eu falei para você sobre como o português, como o colono, como o holandês via os quilombolas. E só lembrando que já tem disponível o estudo dirigido desse episódio para você, professor, usar com seus alunos. E se você é um aluno, mostra para o seu professor esse material para já. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio e caso você queira, você pode compartilhar esse programa com algum amigo seu ou nas redes sociais. Você pode seguir também no Instagram @historiaemfontes e depois marcar a gente lá que você ouviu o episódio, a gente vai conversando, a gente vai trocando ideia, comentando o que você achou, tá bom? Não esquece também que a gente tem o nosso blog historiaemfontes.com.br. Lá você tem acesso a textos, a material para professores, a mais podcasts. Vamos junto compartilhar esse conhecimento, tá bom? Muito obrigado por me ouvir até aqui. Nos ouvimos no próximo programa. Fiquem em paz. Fui!